que a tua bondade se estenda sobre a minha vida, sobre a vida individual de cada um e sobre as suas famílias, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de cultuar o Senhor, de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Pode tomar os seus assentos, por favor. Obrigado, presbítero Elcio. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e o verso 21 em diante. Vamos ler alguns versículos. Enquanto você encontra, quero louvar a Deus por mais uma vez estar aqui nessa igreja tão carinhosa. São tudo filhos de crentes da Assembleia de Deus, pentecostais. Que bom, né? Louvar a Deus pelo carinho como vocês sempre me recebem. Eu me sinto em casa quando estou aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo, Carly, sua família, que além de pastor, é um grande amigo pessoal. Muitas vezes Deus tem usado a vida dele para nos abençoar com palavras e muitas outras coisas. Louva a Deus pela vida dos obreiros dessa casa. Pastor Fabiano está aqui também comigo. E eu tive semana passada com ele. Ele falou: eu vou descontar, vou com você também. Quero louvar a Deus pela vida do obreiro, diácono Valdeci? Moacir. O diácono Moacir, ali da nossa sede, né? E ele é sogro do meu irmão Eliezer, é quase da família. É um excelente obreiro. Estava falando ao pastor Ricardo, um homem nobre, com as suas filhas, sua família. É irmão do vereador Zé Menezes, uma família muito querida no nosso ministério, um homem de Deus, um servo de Deus. Uma alegria estar aqui com vocês. Todos se encontraram Efésios capítulo 5, verso 22. Segundo nos convidou o pastor Ricardo, esse mês é o mês da família de honra e foi-me dado um tema: os deveres da família. É isso? Os deveres da família. Estava pensando, se eu soubesse desses deveres, eu tinha até fazer um livro para vender, porque o negócio é forte, né? Montar um livro de todos esses deveres, mas é forte e profético. Muito bem, vocês estão adiantadas. Muito bem. Está aqui, pois é. Muito bem. Eu não sei, mas eu vou aprender com vocês algumas coisas hoje. E eu espero sair daqui bem alimentado, amém? Efésios 5, 22. Vós, mulheres, eu queria muito um glória a Deus bem forte. Vós, mulheres, sujeitai-vos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O capítulo 6, o verso 1: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite, porque o Senhor nos concedeu em vida estarmos aqui nessa congregação, sabe, para falar de algo tão importante que é a família. O Senhor tem um carinho muito especial pela família. Portanto, o Senhor nos deixou referências, ensinos, ordenamentos. E hoje nós queremos pensar um pouco a respeito disso. Mas sabe, sem a tua presença, sem o teu Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Por isso, fale comigo, fale com a tua igreja, porque assim desejamos ouvir a sua voz. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, talvez muito repetido dentro das casas, pelo marido, pela esposa. Mas quando o pastor me propôs estar aqui conversando com vocês esse assunto, eu recebi de pronto, sabendo da responsabilidade que é tratar desse assunto. Eu, todavia, não quero trazer nada de novidade, porque também não tenho. Não quero trazer nenhuma imposição, ou algum julgo, ou ordenamento, ou para dizer a vocês o que fazer ou a deixar de fazer, como já se mencionou o pastor Fabiano semana passada, a respeito dessa questão. Não incube a nós ministrar e exigir de vocês que pratiquem alguma coisa, senão pela consciência do Senhor, ministrada pelo Espírito Santo ao entendimento da palavra, que é o mistério revelado e oculto e revelado dentro de nós. Portanto, eu pensando dentro dessa possibilidade, eu olhando o texto de Paulo, porque Paulo é um dos escritores bíblicos que mais se dedica a essa questão voltada para a família,
tanto em Coríntios, como aqui, como em Gálatas, Paulo está sempre trazendo ensinos para a família. E eu pensando nisso, olhando aqui em Efésios, porque Paulo vem trazendo a respeito dessa carta várias considerações, e ele trata de muitos detalhes, dentre eles, dentro do homem individual, e aí chegando no último capítulo, iniciando o versículo, dizendo o seguinte, que é aqui que eu quero ler, a partir do capítulo 10, capítulo 6, versículo 12, porque diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades espirituais. O texto de Paulo é muito enfático, trazendo questões da vida prática, trazendo questões da vida espiritual, trazendo questões a respeito de costume, trazendo questões importantes para a nossa vida, revelada para ele naquele tempo, mas que nos serve por revelação do Espírito Santo. Paulo, compreendendo um pouco da cultura regional pelo tempo que lhe escrevia, traz alguns conceitos e considerações, porque era de fato costume sobre a imposição do domínio do homem dentro da sua residência e da submissão da mulher no convívio conjugal. Portanto, isso não se deu de forma isolada, se deu segundo uma ordem de Deus ali em Gênesis no capítulo 3, quando após o pecado, o homem foi feito, a mulher foi feita para o homem e o homem consequentemente posto para a mulher, e a Bíblia diz que Deus criou a mulher da costela do homem, e quando ele viu aquela obra-prima maravilhosa, ele se levanta e diz: essa será chamada mulher, porque foi feita da minha carne. E a Bíblia fala que Deus lhes diz: e vocês serão uma só carne. E aí eu começo a compreender esse contexto e essa realidade de que vivemos dentro do parâmetro do conceito que temos hoje, e eu penso que não era o preceito inicial e a vontade de Deus, essa relação de subordinação, às vezes muito mal interpretada. E o texto fala que ambos eram uma só carne. E eu estava pensando nisso, como pode uma mesma carne submeter-se a outra, a mesma carne? Como pode parte de mim submeter-se a mim desse jeito ou do outro jeito? E eu estive pensando, aqui o juízo de Deus foi posto, que ali naquele exato momento havia-se uma plena igualdade da convivência, porque todos ali estavam na plena consciência da obediência de Deus, do pleno conceito para que veio, para que estava fazendo, e então não haveria necessidade, porque não estavam subjugados pelo pecado. De maneira que o julgamento de Deus foi posto, e em sendo posto agora vem uma consequência, que agora a mulher não será mais dona de si no âmbito literal das coisas, e ela sujeitará ao seu esposo em tudo. E das consequências do pecado seria, entre elas outras, a dor e a concepção em dores. Mas não é isso que eu quero me ater. Eu quero me ater a essa relação, dessa convivência, dessa subordinação. Se ela foi feita para ser a disjuntora, todavia agora passa a ser alguém debaixo de uma submissão que precisa estar ligada à minha visão. E eu aprendi essa palavra: submeter-se. Submeter a uma visão é submeter-se à visão de que alguém se pôs a ela. Então ele vem, o marido tem uma visão, a mulher submete a essa missão, e ela convive debaixo de uma direção desse marido. Eu penso que Deus sabe demais da conta fazer um negócio desse. Pensou se fosse contrário? Nada contra. Mas nós ia comer um monte de fruta por aí. E deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia continua sendo escrita, a história continua sendo falada, as coisas continuam acontecendo. Mas escuta, eu observando o texto, porque no capítulo 5, no verso 21, sujeitai, aí Paulo está falando da exortação, o amor e a pureza, e ele fala no verso 21, dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Não é só um sujeitar-se ao outro não sujeitar-se a um. E eu pensando em tudo isso, penso Paulo aqui, dentro desse contexto, ele traz: ei, Jesus veio e quebrou a maldição do pecado que se havia, agora ele traz e quebra um jugo pesado que se foi posto, por isso ele vem e constitui um novo tempo, agora não uma submissão cega, infavorável, sem um conceito
E aí ele começa trazendo algumas questões muito preciosas que nós vamos entender. Paulo escreve nesse período para uma cultura, possivelmente uma cultura romana, e ele começa a dissertar algumas questões, e ele começa a dizer porque talvez o problema houvesse em razão daquela cultura, que os homens dotados-se da liberdade do costume e dos ensinos patriarcais que receberam dentro da história dos seus pais, passaram a receber, a esposa é submissa, e eu não sei se essa submissão era uma submissão cega, que não se podia pensar, não se podia agir, e ao homem era dado o amor. O problema é que algumas coisas postas por Deus e interpretada para nós viram uma catástrofe, um desastre total, de maneira que a lei de Deus que foi dada a nós, ou que foi dada ao povo de Israel, foi interpretada de forma tão cega, que não houve-se eles a recepção de Jesus quando curava enfermos, ressuscitava pessoas, porque eles estavam inclinados à sua visão daquilo que havia sido posto na lei. De maneira que Paulo vem escrevendo em Romanos, e aí trazendo que o cumprimento da lei é o amor. Escuta, o que foi posto por Deus não era sido uma forma taxativa, que não se abre espaço mais para possibilidades. Era uma forma exemplificativa, de mínimo necessário para a sobrevivência, tanto social, cultural e legal. Agora o homem interpreta dos seus modos viventes, e começa a aplicar de forma reta, inaplicável, sem flexionalidade, e passa a viver uma sociedade rígida, sem expressão de afeto, sem expressão de amor, e aí dá no que dá em tantas coisas que se dão. E aí Paulo vem, começa a resolver essa questão, porque Cristo morrendo não morre em vão. Cristo morrendo morre para solver algumas questões postas, não pela flexibilidade do homem, mas pela sua concepção daquilo que seria o melhor para nós de forma taxativa. Aí Paulo vem e começa tratando acerca dessa questão do costume, e ele inicia o texto dizendo: ó, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. De maneira que penso que naquele momento que ele estava convivendo, o conflito era a dificuldade de sujeitar-se, ao mesmo tempo a dificuldade de amar. Eu penso que se a gente deixar um pouquinho a mulher dirigir o carro, sabe o que acontece? Vai bem, que minha esposa é uma boa motorista, e não é isso que eu quero dizer. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei porquê existe uma dificuldade de relação de submissão da mulher para com o homem. É ou não é? E agora eu quero prender vocês a uma coisa aqui que vocês só vão poder me dizer sim, diante de Deus. É verdade ou não é? É ou não é? Sim. Vou falar de novo, e vocês não podem dizer o contrário. Eu vou usar o meu Deus. Diante de Deus, é verdade ou não é verdade? É difícil ou não é difícil? Eu vejo as cabeças mexendo e as bocas bochechando, mas eu não vejo assim. É? Mas o contrário também é verdade. O contrário é verdade. Que dificuldade que tem o homem de amar. Eu não digo nem de amar, mas de demonstrar o seu amor. É culto das mulheres hoje? Paulo vem trazendo alguns conselhos, e aí ele trata de conselhos práticos e espirituais. Ele traz a questão prática e relaciona a questão espiritual. Escuta, se foi uma ordem de Deus, ela não vai ser quebrada. Todavia, Paulo vem trazendo à nossa memória
da justificação de Cristo, da liberação, da sublimação do pecado. E ele diz que agora a lei não mais domina, mas domina a graça. Todavia a graça não é justificação para o pecado e nem para a desobediência. E aí a questão começa a ser levantada. E aí a questão começa a ser levantada e ele diz: ó, vamos pôr ordem nessa casa, vamos pôr ordem aqui, porque senão vai virar uma anarquia. E aí é o seguinte, as coisas precisam ser postas nos seus devidos lugares. Ei, tá tudo certo, mas é a forma como está sendo feita que está errada. Entende? Tá certo, mas é a forma como se faz. A ordem para que eu diga não, mas a questão não é o dizer não, é como se diz o não. Entende? E aí Paulo começa trazendo algumas questões. Ei, mulheres, sejam submissas aos vossos, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Ô gente, Paulo arrumou um problema aqui, ué. Porque ele está dizendo o seguinte: ó, se você se submete ao Senhor, você não tem nenhuma dificuldade de submeter ao seu marido. É ou não é? Ô gente, quem tem dificuldade de submeter ao seu marido tem dificuldade de se submeter ao Senhor. Eu não escutei a verdade. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, se assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. A sujeição aqui é uma sujeição de opção, de liberdade. Eu escolhi submeter a meu Deus, e eu escolhendo em submeter a Ele, eu também me submeto às suas ordens, aos seus ordenamentos. E se é para eu me submeter a esse lindo cheiroso do meu lado, é fácil, vou fazer. É ou não é? Paulo continua: vós maridos, amai as vossas mulheres. Estou falando que é um fruto mesmo. Fechado, né? Fechado, só porque eu só uso a voz das irmãs. Só elas falam assim, ó. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é que o homem não ama, gente. É que a forma como se mostra. E aí, cada um criado dentro de uma cultura, dentro de um lar, com conceitos diferentes, com aprendizado diferente, com pai e mãe diferente. Sabe o que acontece? Cada um leva para dentro de uma casa sentimento diferente, gosto diferente. Parece que a gente está morando, um é alemão, o outro é brasileiro, como ministrou o pastor Ricardo aqui esses dias. A gente não fala a mesma língua. E aí a gente precisa começar a conviver, se relacionar. E os primeiros dias do casamento, gente, parece que voa tudo dentro de casa. É ou não é? Panela cria asa. Eu não sei, parece que não é asa, é cabo aquilo, não é? Não é? Eu estou falando que é.
primeiro dia de casamento, chegou na minha casa, ó, batendo na minha porta. E quem que é esse sujeito? E ele é tão baixinho que eu olhei assim pelo aquele negócio, assim, não vi. Eu vou ter que abrir. Quem que era? Pastor Fabiano e a Juliana. Ô Saulo, o que foi? Eu não sei. Chegou lá em casa uma panela agora. E estava escrito Saulo e Viviane. E sabe quando começou a melhorar, gente? Quando eu descobri que tudo é igual. Só muda nome e endereço. Todo casamento tem esses problemas. Tem ou não tem, gente? Tem. Quem é casado de novo aqui? Cadê? Casou faz quanto tempo, filha? Corta as asas da panela. Então, se a gente pensar bem, a questão foi feita para não dar certo, né? Mas Deus é soberano e na sua presciência Ele sabe que um homem só vai estar completo lá de uma mulher. Por exceções aqui, ei, não é regra. Eu estou falando que a Bíblia fala num texto isolado que o homem com o homem, eles se afirmam, é que nem ferro com ferro. Aqui a expressão pode ser na convivência social, entre amigos, mas eu gosto mais de aproximar o casamento. Gente, se tem coisa que afia a gente, é o casamento. É ou não é? Como a gente muda? E aí Deus vai fazendo a gente mudar e vai mudando. Aquilo que você achava, você não acha mais. Até a cor que você gostava, você já não gosta mais. Porque a mulher tem um dom maravilhoso de convencer o homem. É ou não é? É, gente. Nós homens somos bastante sanguíneos. E às vezes falando, não, em casa o negócio é assim, eu que mando. É nada, dá 1 ano, 2 anos, pronto, acabou tudo. Ela que fez do jeito dele, a cor da parede é do jeito dela, o tapete, a casa, tudo do jeito dela. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque se mostra nós cedendo para conviver. E isso é evangelho, é conviver, é ceder, é abrir mão daquilo que eu acho que são as minhas razões, porque eu abro mão para viver feliz com quem eu amo. E aí Deus fala assim, você é bravinho, né? Eu vou te dar uma esposa. Fica bom demais. É até separado ao obreiro na igreja. O pastor fala, gente, que moço bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É só Deus falar um negócio desse. É só Deus. Então, deixa Deus moldar lá dentro de casa. Deixa Deus moldar as coisas. Deixa rasgar assim. Tem hora que dá vontade de sair correndo. E aí você volta, porque vai melhorar. Deixa eu falar uma coisa. Vai ficar pior se você sair. De maneira que o amor do marido. E aí às vezes a gente se satisfaz com a questão do preceito de dizer vocês têm que ser submissos a mim. Mas gente, a dificuldade não está para elas, está para nós. Porque é mais difícil amar do que submeter. Porque quem ama completamente se submete. Quem ama se submete. Quem ama se entrega. Quem ama abre mão. Quem ama quer o melhor. Quem ama, às vezes muda até a cor do teto para dizer assim, ó, você gostou bem, fui eu que fiz para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o homem e a mulher têm um encontro com Jesus,
Paulo está dizendo: submetei-vos aos outros, porque o nosso amor para com as nossas esposas, para com a nossa família, para com os nossos filhos, ele não é qualquer amor. Ele é um amor que eu esteja pronto a me entregar, que eu esteja pronto a não viver mais, olha aqui, por mim, mas eu vivo por eles. Antes dos meus filhos chegarem, eu saía, eu via coisas para mim e para ela, e aí eu passava, comprava coisas que nós gostávamos. E aí hoje eu passo no mercado, eu só vejo coisas que a Manuela gosta, só vejo coisas que o Rafael gosta. Eu não consigo ver outras coisas, porque o amor tomado em mim me consumiu, e eu só quero ver a alegria da minha família. Quando o amor de Deus tomar o seu coração, quando a compreensão do que é o sacrifício de Cristo tomar a sua vida, você vai compreender que glorioso amor é esse, que grandioso amor é esse, que um pai, alguém deu o seu único filho para morrer por mim, pecador. Eu não sou merecedor, todavia eu recebo esse amor. É a gloriosa paixão do amor de Deus. Nós só compreendemos o amor quando ele é transmitido nas ações, porque é fácil dizer que eu amo quando eu não ajo como eu devo falar. As minhas palavras são uma, as minhas ações são outras. E aí Paulo vem ensinando e vem correndo, porque eu estou correndo, porque o tempo está acabando, e ele traz algumas considerações, e eu pensei assim: ei, tem uma coisa, resolve tudo essa questão. A questão da submissão resolve facinho. Nenhuma mulher não se submete ao homem que ama, e nenhum homem que ama não atrai para si uma mulher que se submete. Escute o que eu vou te dizer. Se você deseja uma esposa que se submete à sua visão, àquilo que o Deus trouxe para você, você precisa amá-la, porque quando ela olhar para você, ela vai dizer assim: gente, é facinho submeter esse camarada, ele é facinho porque ele me ama, ele cuida de mim, ele quer os meus interesses, ele cuida dos meus bens, ele deseja que eu esteja bonita, ele deseja que eu dê uma lisada no cabelo, ele me ama. Como eu não vou me submeter a esse homem? Então eu vou dizer uma coisa: nenhuma mulher se submete a um homem que não ama. E aí fica uma briga: se submeta, e ela diz: me ame. Se submeta, me ame. Aí quando entra aquele camarada bonito, Deus me deu um presente. E ela disse, e ele entra: eu te dei ouro, vou trazer um negócio bom, eu corri de ouro aqui, não sei porque me gosta de ouro. E aí traga um brinquinho aqui, todo dia lembra dela. Oi amor, manda uma mensaginha. Oi, saudade de você, filha. Ah, é nada. Sim, saudade. Não é? De vez em quando faz bem, gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você já sabe, eu vou contar de novo. A mulher ganha pelo ouvido. Viu? Cadê os meninos dessa casa? Viu? Satanás convenceu Eva ao conversar no seu ouvido. Homem ganha pelos olhos. Eva deu a fruta e ele só comeu porque ele viu, porque ela disse: é bonita, come. É ou não é? Por isso, de vez em quando a gente vê um pessoalzinho arruinado, que nem o pastor Fabiano, sujeitinho feinho, casado com a Juliana, uma mulher de Deus, bonita. Fez gente, esse moço conversa bem. É ou não é? Eu vou dar um toque para vocês aqui. Os meninos, às vezes você se arruma bastante, fica bonito, chega perto das moças e fala: a cara é boa. Eu quero ver se tem conteúdo esse menino.
Aí você conversa um minuto com ele, fala de WhatsApp, de Pokémon, de coisas outras. Como é que casa com um rapaz desse? Não casa. Chega em casa hoje. Obrigado. Eu te amo. E aí você vai olhar para ele: eu me submeto a você. Vambora! Não é? O fogo cai. Agora eu quero te dizer uma coisa: Deus se alegra com isso, gente. Fique de pé, eu vou terminar porque não dá mais. Ó. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Paulo, ele entra no capítulo 6 e ele começa dizendo a respeito dos filhos: vós filhos, sedes obediente a vossos pais. E aí no versículo 2 ele diz: honra os teus pais. E aí, se você observar a palavra obediência e honra, são coisas diferentes. Obedecer é quando o filho está dentro de casa, ele se submete a uma ordem, a uma diligência do pai. E ele diz: faz assim, o filho tem que fazer assim. Isso é obediência, ele tem que fazer. É ordem bíblica, é mandamento. Honra os seus pais. Honrar os pais é quando eu saio debaixo da autoridade dele, constituo uma nova família, mas eu ainda continuo honrando e amando meu pai. Deixa eu te dizer uma coisa: honrar o pai é para toda a vida. Amar o pai é para toda a vida. Cuidar dos seus pais é para toda a vida. E deixa eu te dizer um segredo, porque é um mandamento com promessa. Ei, honra os seus pais. E o mandamento com promessa vem depois de obediência. Vem aqui, ó, honrar, para que você viva bastante. É essa expressão, não morra cedo. Prospere nos seus caminhos. E tudo quanto você pôr a mão, você será próspero, abençoado. Ô gente, quantos filhos estão desobedecendo isso? Eu poderia falar um pouquinho aqui, porque eu trabalhei 10 anos com essa galera. O que eu mais vejo é gente desobedecendo o pai, desonrando o pai. Aí eu casei, você não manda minha vida. Ei, honra o seu pai, honra a sua mãe. Meu pai tem 80 anos, eu tenho 34, sou casado de 2 filhos. Ele chega, eu digo: benção, pai. E esses dias eu fui advertido, me chamaram a atenção, ninguém achando que estava chamando, mas me chamaram. E eu, na convivência constante, dizia assim: ô pai, bom dia, mano. Que bom dia, rapaz, você vai trocar um bom dia por uma bênção? Eu disse assim: bênção, pai, nunca mais vou fazer isso. Eu quero a sua bênção enquanto o senhor viver. Velhinho cheirosinho, 80 anos, em pezinho. Sim, senhor, pai. Sim, senhor, pai. Ô Saulo, pega o carro, vem aqui, filho. Vou, sim, senhor, pai. Eu gosto demais daquele homem amoroso. E deixa eu te falar uma coisa, você: Deus tem abençoado os meus caminhos. Eu não estou dizendo para você que é fácil, é difícil, mas Deus tem abençoado os meus caminhos. Eu lembro quando eu me casei, ele orou por mim, o pastor Fábio me deu a honra e ele pôs a mão sobre mim e me abençoou e disse assim: vai, filho, em paz, que o Senhor te abençoe, que os seus dias e os seus caminhos sejam prósperos. Eu fui abençoado pelo meu pai. Volta hoje, liga para ele e fala: pai, me perdoa, porque eu preciso da sua bênção. Eu vou terminar. Pai, não provoca a ira nos nossos filhos. Correção, a demonstração é um conjunto de coisas que estão relacionadas não só com palavras, mas também com atitudes. Não diga ao seu filho para fazer o que você não faz. Diga para ele fazer somente o que você faz. Diga para ele: filho, não fuma não, porque o papai não fuma. Filho, não bebe não, porque o papai não bebe. Filho, não enrola os outros não, o papai não enrola. Filho, anda aqui nesse caminho que você vai ser abençoado, meu cheiro. A sua fala precisa se encontrar com as suas atitudes.
senão não produz nada. Ei, não provoque a ira dos seus filhos. Provoca não. Anjo embora tristinho, agora. A Bíblia fala que quem ama corrige. Faz 3 anos, não vai ela se deixar na piruleta. Eu falo, filha, papai, daqui a pouco ela vem e fala assim, papai te amo. Mas eu amo também, filha. Já sabe de ganhar. Deixa eu te dizer uma coisa. Amor, submissão, honra e obediência está debaixo das misericórdias do Senhor. Hoje eu te convido a entrar debaixo dessas mãos poderosas e dizer: me ensina, Jesus, me ensina a submeter a esse camarada estranho, esse sujeito estranho. Todavia me ensina, e ensina que ele me ame. Ei, me ensina a corrigir os meus filhos. Prepare bom casamento para meus filhos. Prepare situações boas para meus filhos. Deus vai mudar a sua história. E Deus vai mudar a sua história de dentro da sua família. É de dentro da sua casa. É de dentro da sua família. As bênçãos de Deus serão saídas de dentro da sua casa. Seus filhos serão uma bênção. A sua família será uma bênção. Oh, a sua casa será um lar abençoado, porque o Senhor mora lá. Eu estou ouvindo minha casa será? Minha casa será? Eu estou ouvindo? Então cante. Feche os seus olhos e comece a orar a Deus. Deus me ensina a melhorar nisso, naquilo e naquilo outro. Como eu preciso do Senhor. Como eu preciso do Senhor na minha casa. Como eu preciso do Senhor na minha família. Eu não sei falar, me ensina a falar. Eu amo, mas às vezes eu me extrapolo. Espírito Santo de Deus, esse homem com o coração ferido, essa mulher com o coração ferido, ajuda eles hoje. Visita essa casa hoje. Esses filhos magoados, não deixa não. Quebra essa ferida aí, para que eles sejam abençoados, para que as suas bênçãos alcancem eles, para que a sua bênção alcance essas famílias, e que seja uma igreja abençoada através das famílias, que a sociedade seja abençoada através da família. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, oh, cante: a minha casa será. Oh, profetize através desse hino que a sua casa será um lugar de bênção. Profetize que lá o Senhor mora. Uma casa de bênção. Profetize.